Bom dia, Radiodiálise! Eu sou o Lucas Luz e sejam bem-vindos a mais um podcast do Nefropapers, o seu podcast sobre nefrologia, nefrologia clínica, nefrologia e UTI, nefrologia cardio e hoje sobre nefrologia e também um pouco de infecto. E nós vamos falar sobre um tema que nem sempre está no radar de todos os médicos, que muitos fingem que não existe, mas que está aí, no dia a dia, passando na nossa frente e nem sempre conseguimos fazer o diagnóstico. É a tuberculose urinária. Esse é um assunto importante porque, embora não seja tão comum quanto uma pielonefrite, certamente é subdiagnosticada. Então a nossa missão hoje acaba sendo esclarecer quando nós devemos suspeitar e também como confirmar e tratar a TB. E aí, a conversinha, o caso clínico é mais ou menos o seguinte. O nosso plantonista do pronto-socorro, o Dr. Luiz Augusto, está na sala do estar médico de emergência, quando escuta a seguinte conversa. O seu Joaquim veio consultar de novo, e eu já não aguento mais ver ele por aqui. Ele é aquele cidadão de uns 35 anos que vem queixando de uma urina com a coloração estranha. O primeiro plantonista que atendeu, não sei por que cargas d'água, resolveu deixar uma levofloxacina para ele uma semana. Eu acho até que o cara pensou em prostatite, mas o tempo de antibiótico foi meio pocão, né? E 2 semanas depois voltou o Joaquim, então. E aí o segundo plantonista pensou diferente, coletou cultura e deixou uma cefuroxima. E resulta que hoje ele aparece aqui bem igualzinho, com 37,8 de temperatura e as culturas todas negativas. O paciente fala que está cansado, que está se arrastando. Estou pensando até em fazer uma imagem do abdômen, mas nem sei o que pode acontecer. O Luiz escuta em silêncio e lembra de um podcast antigo de TU que ouviu no Nefropapers, então sugere discretamente. Olha pessoal, vocês já pensaram em tuberculose urinária? O plantonista olha para o Luiz Augusto e sugere que ele vá fazer clinicagem na sua residência de nefrologia, que aquilo ali era tocação de ficha. Então o Luiz pega as coisas e vai embora. Bom pessoal, quais seriam as hipóteses diagnósticas para a piúria séptica? Como investigar tuberculose urinária e qual tipo de imagem pode acontecer? Isso então são algumas das perguntas que nós vamos tentar responder hoje durante esse episódio. Bom pessoal, para começar a gente tem que tentar entender o tamanho do problema, sabendo que a incidência vai variar muito de acordo com a população. A tuberculose urogenital seria conceitualmente a terceira forma mais comum de TB extrapulmonar, ficando atrás apenas do envolvimento linfonodal e do derrame pleural tuberculoso. Isso se nós considerar, então, o derrame pleural como uma manifestação extrapulmonar. Agora, e aí a gente tem um ponto importante. Tuberculose urinária nem sempre vem sozinho. Aliás, até costuma aparecer associada à tuberculose em outros órgãos, em especial nos pulmões, que são o foco primário na maioria dos casos. Se levarmos em consideração isso, a tuberculose urinária pode até ser, então, uma também janela de diagnóstico para outras tuberculoses, considerando que, às vezes, é só um quadro constitucional a apresentação clínica da tuberculose. A nossa tuberculose vai acontecer em 2 a 20% dos indivíduos com tuberculose pulmonar. Entre os pacientes com a doença miliar, a disseminação hematogênica para o trato urogenital ocorre em 25 a 62% dos casos. Tem algumas revisões que estudam o tema e tem uma revisão que envolve mais de 2.000 pacientes com tuberculose que mostrou que a tuberculose urogenital afeta 2 homens para cada mulher. Então, um fator de risco sexo masculino com uma idade média de 40 anos. Até 50% desses pacientes apresentavam evidências radiológicas de infecção passada, enquanto 10% pode apresentar infecção ativa mesmo. Quer dizer, ter tido tuberculose no passado também é um importante fator de risco para a sua presença hoje no rim. Outra confusão,
Às vezes pensamos que magicamente os pacientes em diálise não têm acometimento renal de algumas doenças. E novamente isso não é o caso, né? Não é o caso para câncer de rim, que tem maior incidência em doença renal crônica, e também não é o caso da tuberculose renal. Aliás, a tuberculose renal é mais prevalente em pacientes com doença renal crônica e também em pacientes submetidos à diálise, com um risco aumentado de 9 até 52 vezes, uma descrição de 52 vezes comparada com a população renal. Lembrando que a tuberculose extrapulmonar é mais prevalente também em receptores de transplante renal devido à sua imunossupressão, com uma incidência aí em alguns lugares aí de 3,1% nos receptores de transplante renal. Sempre vai acabar sendo o diagnóstico diferencial, inclusive, de PTLD. Eu até sei que a galera que escuta o podcast gosta de quadro clínico e tratamento, mas nesse caso, na tuberculose, nós vamos ter que trocar uma ideia sobre a patogênese, não tem escapatória. E o que se passa é que a disseminação para os rins ocorre principalmente por via hematogênica. Isso pode levar a comprometimento tanto do parênquima pulmonar quanto do sistema coletor, com destruição que é progressiva, seja renal, seja em ureter, seja na bexiga. Essa metastatização, por assim dizer, das micobactérias para o trato urogenital por via hematogênica pode ocorrer durante a infecção pulmonar primária ou então nos casos de reativação ou também doença miliar. Os bacilos que são provenientes dos linfonodos regionais, eles entram na corrente sanguínea através do ducto torácico e se disseminam mais silenciosamente para os rins. E aí que mora o perigo. E também por isso nós temos uma variedade na própria apresentação da doença. A resposta inflamatória induz a formação de granulomas corticais, que podem cicatrizar e formarem cicatrizes microscópicas e também macroscópicas. Os organismos eles podem permanecer dormentes por muitos anos ou se romperem no túbulo proximal do néfron. E aí eu vou ter excreção dos bacilos tuberculosos no trato urinário. Isso vai levar a uma disseminação contínua da infecção. Os bacilos do néfron eles também ficam retidos na alça de Henle, em que eles se multiplicam. E aí eu tenho uma combinação ruim de fluxo sanguíneo relativamente pobre, hipertonicidade e aquela alta concentração de amônia na medula renal, que acaba prejudicando as respostas que são imunológicas. E isso favorece, então, a formação dos granulomas medulares e também de nefrite intersticial aguda e também crônica. E aí o bacilo desce e ele segue descendo em direção às papilas. E eu posso ter destruição da papila renal, que pode levar então à formação dos abscessos papilares. A disseminação descendente da infecção para o ureter e para a bexiga pode causar estenose ureteral e também obstrução, hidronefrose e aí, por fim, comprometimento da função renal. Por isso, quando procuramos imagem de tuberculose renal, nós podemos encontrar a doença em todo o trato urinário. As características radiográficas do envolvimento ureteral, elas podem incluir estenoses segmentares no ureter, dilatações segmentares, ou mesmo uma doença terminal, que é um ureter rígido e até encurtado. E aí uma coisa que eu ficava pensando é que não é incomum ser tuberculose renal bilateral. Como é que pode, metastatizar caprichosamente nos dois rins? Mas o fato é que às vezes não é bem assim. Pode ter um rim com disseminação descendente para o ureter, o seu ureter ipsilateral no caso, e a bexiga. Então, na real, eu posso ter uma fibrose e uma contração da bexiga. E os pacientes acabam desenvolvendo um refluxo vésico-ureteral contralateral, com disseminação retrógrada para o rim contralateral. Então, é como se a doença contralateral fosse, na verdade, uma doença por contiguidade. Então, na bexiga, a hiperemia e a ulceração elas resultam na distorção da juve. E eu posso ter tanto um deslocamento lateral como um aumento também de um ósteo ureteral. E aí eu tenho a inserção ali alterada no exame de imagem que pode ser chamado de ureter em buraco de golfe. São sequelas raras e muito graves que podem acontecer na bexiga também, as fístulas. Eu posso ter formação de fístula por tuberculose. E acho que é isso, pessoal. Para manter vocês acordados, tinha que falar pelo menos isso de patogênese. Se você sobreviveu à patogênese ou mesmo pulou, deve estar esperando a parte interessante, que é a do diagnóstico diferencial.
seria possível acender um cigarro e ficar falando elegantemente sobre diagnóstico diferencial de febre de origem obscura. Mas isso eu vou deixar para os amigos aí do Tá de Clinicagem, incluindo um abraço especial para o Pedro Magno e para o Rafa. O quadro clínico, na realidade, é variável e pode passar como uma infecção do trato urinário com sintoma baixo, pode se apresentar como um quadro mais interessante, ou uma pielonefrite mais grave, ou mesmo com um sintoma constitucional, um quadro consumptivo, sendo que hematúria pode ou não estar presente. Além de febre persistente, em paciente que muitas vezes já foi submetido a antibiótico terapia, o que vai chamar atenção é a leucostúria persistente com cultura negativa. Então, quando nós chafurdamos nas revisões de tuberculose urinária, acabamos esbarrando na famosa piúria asséptica. Sempre tem aquele staff na enfermaria que pergunta: diz aí, Joãozinho, 5 causas de piúria asséptica. Conceitualmente, isso seria a presença de leucócitos urinários acima do valor de referência com culturas negativas. E se nós pensarmos um pouco no conceito, vamos ter que pensar que qualquer infecção urinária com difícil crescimento em cultura pode causar a tal piúria asséptica. Primeiro, nós temos infecções virais. Citomegalovírus, por exemplo, também o adenovírus, eles podem causar piúria asséptica. E depois nós temos bactérias de difícil crescimento. Acaba que a micobactéria é uma delas, e outra que às vezes não sai na cultura é o próprio areaplasma ureolítico. A clamídia também é uma bactéria esquisitíssima, que às vezes é ruim de isolar. Fique com isso na cabeça para não se enrolar no conceito, né? Às vezes quer dizer que a piúria asséptica é porque ela não cresce nada em cultura e não por ausência efetivamente de micro-organismos. Dito isso, aí sim, temos outros casos em que não há de fato uma infecção. Cálculo, por exemplo, pode causar inflamação sem infecção e também doenças sistêmicas. Nas doenças sistêmicas nós vamos ter, às vezes, doenças reumatológicas, temos nefrites tanto em glomérulo quanto em túbulo e interstício. Se caiu célula inflamatória na urina, pode ser piúria, né? Lúpus, nefrite intersticial aguda, a sarcoidose e assim por diante podem causar piúria asséptica. Aliás, sarcoidose renal é uma doença maneiríssima aí para um podcast. Nosso caso clínico tem mais um detalhe. O Luiz foi malandro, ele notou uma apresentação típica da TB renal. Abre parênteses, ITU que não cura nunca. E aí tem um outro dado interessante de literatura. O paciente que toma fluoroquinolona, faz tratamento parcial para tuberculose urinária, em posologia e tempo de ITU, esse paciente melhora por uns dias e depois volta a ter sintoma. Talvez, às vezes, até com resistência. Não é diferente daquele cara que faz um quadro pulmonar e melhora parcialmente aí com levofloxacina ou com moxifloxacina. Depois vai tornar a ter tosse, febre e acaba com o diagnóstico de tuberculose pulmonar. Prostatite é diagnóstico diferencial, que também fica na manga, porque também pode ser sintoma constitutivo no caso de prostatite crônica, pode ter febre baixa e piúria, e às vezes o germe acaba sendo ruim de isolar. Então, quem pensou em prostatite, muitas vezes também pensou em TB urinária. Aliás, a prostatite às vezes é um diagnóstico difícil de ser feito e de ser separado de uma pielonefrite num cara mais idoso, por exemplo. O impacto disso acaba sendo, o impacto prático do tratamento é uma antibiótico terapia mais longa. Tem alguns lugares que vão trazer a tuberculose renal e o acometimento urológico como um pacote de doença. É uma classificação interessante, em que na tuberculose, entre parênteses, renal e urológica, nós poderíamos observar estágios da destruição renal com envolvimento do sistema coletor e ureter e assim por diante. Teria outra forma, que seria a tuberculose do trato genital masculino, em que os órgãos, como mesmo o epidídimo, a próstata, os testículos, podem ser acometidos, o que pode levar a dor escrotal e mesmo infertilidade. E por fim, a tuberculose do trato genital feminino, e essa aí vai afetar as tubas uterinas, o endométrio e os ovários, sendo assim uma causa importante de infertilidade em mulheres. E como é que eu vou fazer esse diagnóstico? Por vezes é dolorido, porque muitas vezes, na verdade, nós não conseguimos resolver esse enigma no pronto-socorro mesmo.
mas cabe pelo menos nós pensarmos nele. Nós temos um arsenal para tentar fazer o diagnóstico. Estudos de urina, imagem radiográfica, teste tuberculínico ou ensaio da liberação do interferon gama, o famoso IGRA, e também histopatologia. Sim, pessoal, às vezes o diagnóstico vai sair lá com o granuloma na biópsia renal, porque, na verdade, o diagnóstico de tuberculose ele pode ser estabelecido pela demonstração do bacilo da tuberculose na urina, mas nem sempre isso é fácil. Em primeiro lugar, o nosso querido BAR. Quer dizer que um teste positivo para o BAR na urina não é diagnóstico de tuberculose, porque tem as outras micobactérias, as que não são tuberculosas. O BAR na urina apresenta sensibilidade de 42% a 52% e especificidade de 97%. Confesso que esse é o dado que eu trouxe para vocês de literatura, mas infelizmente o rendimento da minha prática é bem menor que esse, pessoal. O cara tem que ser bom de olho. E depois vem a cultura micobacteriana de urina. Essa aí vai possuir uma sensibilidade de 80% a 90% e daí sim, uma especificidade teoricamente 100%. Os resultados eles podem levar de 6 a 8 semanas, embora culturas em alguns outros ensaios automatizados sejam positivos em 2 a 3 semanas. Resultado falso negativo, quer dizer, eu acho que o paciente não tem a doença e ele pode ocorrer na presença de terapia antituberculose, é claro, ou também antibacteriano concomitante, que vai ser capaz de inibir o crescimento micobacteriano. E, de novo, vamos lembrar particularmente das fluoroquinolonas. O recomendado, infelizmente, é repetir pelo menos 3 vezes isso aí a cada 48 horas pela manhã. E tem protocolos que sugerem até 5 coletas. Bom, depois disso, ou seja, depois dessa tentativa difícil de fazer o diagnóstico, tem um pouco mais fácil, tá? Que é o PCR de urina, que vai possuir uma sensibilidade de 87% a 100% e uma especificidade de 93% a 98%. É bastante, né? Se você já é fino, né, você usou o GeneXpert, que também parece que mostrou uma sensibilidade excelente e também uma boa especificidade. E as imagens? Bom, as ferramentas radiográficas incluem tomografia computadorizada, de preferência com contraste, mas a eco também ajuda, né? Porque como essa doença não é exatamente nova, tem bastante achado de ultrassonografia descrito. E a dica também é a seguinte, né? Envolvimento concomitante do trato urinário superior e inferior são fortemente sugestivas de tuberculose. Quer dizer, tu pega aquele paciente, faz uma imagem, tem todo o trato comprometido de alguma forma, pense em tuberculose. Estenoses ao longo do sistema coletor, da pelve renal até a junção uretero-vesical, elas podem ser observadas. Quer dizer que é doença forte em ureter. Outras manifestações incluem a caliectasia assimétrica, que reflete lesão cicatricial infundibular irregular, né, na bexiga. Pode ter calcificação em todo o trato urinário e também hidronefrose. A presença de contração da bexiga é um achado específico e representa a doença avançada. Lembra o que a gente falou na patogênese, né, desse acometimento aí da bexiga. Danos extensos ao rim podem resultar em autonefrectomia. Calma, não é o que você está pensando, tá? É um padrão radiológico com cavitações renais. Quer dizer que parece perder em algum tipo de imagem o parênquima, tá? É nome, tá, pessoal? Fruto da criatividade do pessoal da rádio. A urografia ou ATC com contraste, elas permitem uma avaliação simultânea da função renal e também da anatomia do trato urinário. E também da drenagem, né? Ela acaba possibilitando a identificação de alterações iniciais, como lesões parenquimatosas, dilatação calicial mínima ou até alterações muito avançadas no sistema urinário, como esse ureter em Thackeray-Golf. Se ainda houver um alto grau de suspensão sem conseguir provar microbiologicamente, depois vai ter sempre a biópsia renal, ou também a biópsia de bexiga, que pode ir para a cultura micobacteriana, e também para o exame histopatológico. Lembrando que o rendimento da biópsia renal é muito dependente de fragmento, né, pessoal? Assim como
para qualquer doença. Aliás, a seleção do local da biópsia depende das características clínicas predominantes e também dos achados radiográficos, né? Porque as amostras elas vão ir para o exame histopatológico e a gente tem que buscar ali, às vezes direitinho, muitas vezes com a cistoscopia é possível fazer uma biópsia melhor do que a biópsia renal. Pacientes com evidência de nefrite intersticial ou glomerulonefrite, seja por sedimento urinário ativo e também por creatinina plasmática elevada, frequentemente eles acabam passando por biópsia renal mesmo na ausência de características sugestivas de TB. Quer dizer, o cara vai lá por uma suspeita de uma nefrite, faz a biópsia e termina com um diagnóstico de tuberculose. O diagnóstico de amiloidose secundária ele pode ser estabelecido pela demonstração do depósito amiloide tanto em gordura abdominal como também em rim. Os testes tuberculínicos ou o ensaio de liberação do interferon gama, o querido IGRA, ele está indicado e ele pode nos projetar para um diagnóstico de infecção por tuberculose. Um resultado positivo do IGRA ele vai apoiar, mas ele não pode ser usado para se estabelecer uma tuberculose ativa, tá? E aí, antes que eu me esqueça, isso aí tem até uma classificação, tá? Em termos de classificação, na tuberculose renal, nós poderíamos classificar um estágio 1 como uma forma não destrutiva, como uma tuberculose do parênquima, um estágio 2 como uma forma destrutiva leve, que seria a papilite tuberculosa, o estágio 3 como uma forma de destrutiva com uma ou duas cavernas, que seria a TB cavernosa renal. O estágio 4 é a forma destrutiva disseminada, a TB policavernosa renal. Ainda também tem a descrita calcificação distrófica, que pode resultar em um rim calcificado não funcional. Quer dizer, o rim não funciona, que seria o rim em massa Pucci, que é uma massa, tipo uma massa modelar que se usa em jardim, em construção civil, principalmente nos Estados Unidos. Aí é um achado antigo aí que pode cair na prova. Dito tudo isso, vou passar uma pincelada no tratamento, então. Não torturando muito de vocês, mas conceitualmente o tratamento é semelhante à tuberculose pulmonar. Os 6 meses, né, o RHZE, 2 mais 4. Lembrando que o paciente pode ter insuficiência renal, lembrando que o ajuste para a função renal ele é individualizado e que, dependendo do clearance, o etambutol cai fora, por acúmulo do seu metabólito. E assim, eu nem estou entrando em questões urológicas como estentes ureterais ou necessidade de nefrostomia percutânea ou mesmo de nefrectomia. Aliás, as 3 principais situações que induzem aí que a nefrectomia deve ser considerada é o rim não funcionante, o envolvimento do rim inteiro com uma hipertensão e obstrução da JUP e a coexistência de suspeita de carcinoma, é claro, de células renais. E a recidiva? Bom, aí é que vem o pepino, tá, galera? Porque pode ter recidiva depois da esterilização inicial da urina. Aliás, a recidiva vai acontecer em até 6% dos casos, com uma média de 5 anos após o tratamento. Apesar disso, a necessidade de tirar o rim na recidiva ela é baixa. Então, pessoal, a vigilância é muito importante e é aí que muda a coisa, porque ela é recomendada para pacientes com TB renal que não passaram por nefrectomia e ela deve ser mantida por 10 anos após a conclusão da terapia antituberculosa, com visitas a cada 6 a 12 meses para tentar fazer a cultura micobacteriana na urina ou então um PCR para o Mycobacterium tuberculose. E é claro, também pode ser, dependendo do grau de acometimento, é sugerido fazer uma ecografia e ultrassom de controle. Fechou, pessoal? Então vamos recapitular. Os principais pontos que a gente discutiu. Tuberculose urinária é uma causa importante, mas subdiagnosticada, e se apresenta principalmente aí como uma piúria séptica ou com uma febre de origem obscura. Ela está frequentemente associada à tuberculose em outros órgãos, principalmente nos pulmões. A cultura demora a ficar pronta e tem que fazer cultura seriada, quer dizer, às vezes a gente esqueceu daquela cultura que a gente coletou e pum, estava lá a tuberculose. É uma doença que pode pegar de rim a testículo, com bastante acometimento em ureter, e se trata
parecido com TB pulmonar, tá, pessoal? Antes de encerrar esse episódio, eu quero lembrar vocês do curso preparatório feito com todo amor e carinho pelo Nefropapers para a prova de título. Completíssimo, tá? Sensacional esse ano e com muita novidade. Esse curso foi desenhado para ajudar você a dominar os principais temas da nefrologia com conteúdo atualizado, mastigado, mas profundo e com questões. Não perca! Muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do Nefropapers. E se você tem dúvidas, sugestões ou quer compartilhar sua experiência com a tuberculose urinária, mande para nós uma mensagem nas nossas redes sociais. Nunca se esqueça de seguir o @nefropapers. E até o próximo episódio. Bom dia, Radiodiálise. Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que a medicina muda constantemente. Não esqueça de nos avaliar nas plataformas de podcast e deixar a sua opinião e críticas nos comentários em Instagram. Isso nos ajuda a melhorar e expandir nosso trabalho para mais pessoas. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselho médico para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.